Bom, como a gente viu agora com a Fernanda, lá em Vista Linda, Cariacica, tem também a situação lá em Viana, no bairro Nova Betânia. O problema se estende ainda por outros locais, a gente vem mostrando isso desde o início da semana. Agora, como a gente mostrou em Vista Linda, Cariacica, a população toda que sofreu com toda essa situação, né, da falta d'água, torneiras secas, enfim, a gente tem acompanhado toda essa situação de perto, né? E exatamente para poder falar dessa situação que a gente agora aqui no estúdio conversa com o Sérgio França, que é advogado especialista em direito do consumidor, e recebe também a Luciene dos Santos, né? Luciene? Bertolani. Que é de Cariacica, lá do bairro Vista Linda, onde a Fernanda estava agora mesmo mostrando toda a situação lá dos moradores. Bom dia, bem-vindos. Luciene, muito complicada a situação lá no bairro, né? Muito mesmo. Tá difícil, tá? Tá difícil. A gente, como a menina falou ali, a gente tem que descer lá embaixo para poder tomar banho se tem algum parente, né? No Botânico. Aí eu tenho uma filha lá no Botânico, a gente desce lá, toma banho, mas quando sobe... Já sofre com calor, já suou novamente? Eu tenho uma menina especial, deficiente física e mental. E a gente está passando uma situação muito difícil. E vocês têm pedido ajuda? Vocês foram até a sessão, abriram chamados? Desde quando vocês estão fazendo isso, Luciene? Há muito tempo. Eu moro lá no bairro, vai fazer 8 anos agora, em agosto. E toda a vida foi assim. Sempre mais tempo sem água, menos tempo sem água? Como é que é essa relação lá no bairro? Tem vezes que uma semana, a noite cai na caixa. Em algumas caixas e enche. Aí a gente vai usando durante o dia, mas na torneira mesmo, eu já fiquei 5 noites acordada esperando água, 2 horas, 3 horas da manhã, para a água poder chegar e carrego do outro lado da rua. Todo mundo é testemunha lá. Carrego do outro lado da rua para minha casa, porque na minha casa é difícil. Muito complicado chegar água, né? Sérgio, essa situação, como que fica o consumidor nessa relação, né? A gente tem mostrado aí, não só em Cariacica, no bairro da Luciene, mas também em outras regiões da Grande Vitória, como Viana também, Vila Velha. O que o consumidor pode fazer? Porque ficar sem água, desabastecido, já é uma situação extremamente complicada e com o calor essas pessoas se sentem ainda pior. Fala um pouco disso, o que eles podem fazer? Existe algum meio, algum recurso? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Sem dúvida, essa situação caracteriza uma efetiva falha na prestação do serviço. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o serviço de abastecimento de água é um serviço essencial e, portanto, ele tem que ser prestado de forma adequada e contínua, ou seja, ele não pode ser interrompido. Nós só temos casos em que o serviço de abastecimento pode ser interrompido para que a empresa pública efetue manutenções programadas na rede para poder efetuar melhorias ou reparos. E mesmo assim, essa manutenção programada ela tem que ser previamente avisada a todos os consumidores que seriam atingidos pela falta da água, por meio de anúncios na imprensa, em jornais de grande circulação ou mesmo na televisão. Então, o serviço público, por ser contínuo e ininterrupto, quando ele, porventura, acaba sendo interrompido indevidamente, ele causa uma série de transtornos e danos aos consumidores, né? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê o princípio da reparação integral do dano. Então, utilizando-se desse princípio, o consumidor teria o direito à reparação de todos os danos que, porventura, essa falta de abastecimento de água tenha lhe causado. Danos de natureza moral ou mesmo danos de natureza material. Luciene, vocês têm feito registros junto à CESAM, é importante, eu não sei, Sérgio, até para a gente poder esclarecer, né, para ela, para os outros moradores e de outros municípios também, diante dessa situação. É preciso anotar, é preciso fazer algum registro para se poder depois acionar, então, via os meios judiciais, né, todo esse prejuízo que aconteceu, todos esses danos? Sem dúvida, o consumidor ele tem que se constituir de todas as provas necessárias a poder correr depois atrás, né, do seu prejuízo material ou prejuízo moral. Nós temos a chamada lei do saque, que é o decreto 6523, em que o consumidor ele efetua a ligação, né, de forma gratuita para o centro de atendimento ao consumidor e ele tem que anotar o número do protocolo, anotar o dia, a hora em que ele efetuou essa reclamação, o período em que a própria empresa pública
informou que o serviço estaria sendo interrompido e o consumidor tem também o direito a ter um abatimento proporcional na sua fatura de água, né? Já que ele não teve esse serviço prestado, esse serviço que tem que ser ininterrupto, se ele deixou de ser prestado por um determinado período, a lei diz que ele tem que ter um abatimento proporcional nessa tarifa. Só que geralmente esses abatimentos eles são ínfimos, né, perto de todos os transtornos, todos os aborrecimentos que uma falta d'água, né, ocasiona para o consumidor, porque a água é um bem inerente à própria vida, né, ligado à saúde, à dignidade da pessoa humana. Então, os institutos de defesa do consumidor, como o IDEC, os PROCONs, por exemplo, eles dizem, né, eles orientam os consumidores a sempre garantirem, né, anotando esses protocolos, né, de atendimento no serviço de atendimento ao consumidor, guardar recibos, guardar comprovantes com eventual contratação de carros-pipa, né, com a compra de água mineral para uso próprio. Os carros-pipa têm ido lá em Vista Linda, Luciene? Como é que está a situação, a frequência disso lá? Só tem água lá em casa por causa do carro-pipa que abasteceu ontem. A caixa, entendeu? E dá para quanto tempo? Um dia, e ainda economizando. Não tem como a gente ficar lavando roupa. Eu joguei metade de roupa minha fora, que estava lá no tanque, não tem? Tirei e joguei fora, porque como? Aí e eu os tô lavando carros-pipa têm ido todos os dias? A gente faz as coisas mais necessitadas. O que é mais urgente, né? Isso. E os carros-pipa têm ido todos os dias? Qual é a frequência? Começou a ir agora, frequentemente. Tem o que, mais ou menos, essa situação mais grave, Luciene, lá no bairro? Uma semana? Quanto tempo, mais ou menos? Uns 10 dias. Tá sem água nenhuma. Na torneira da Cezan não chega. Eu mandei a menina abrir a torneira essa noite, 11 horas, até gravei aqui. Para poder ver, 11 horas da noite, não tinha uma gota d'água. Sérgio, são muitas pessoas, né? Moradores de um bairro inteiro. É importante que essas pessoas se reúnam, até mesmo para conseguir, às vezes, uma solução mais rápida, um retorno mais rápido, um ressarcimento do prejuízo mais rápido. Difícil se falar até em ressarcimento, né? Porque ficar sem água, você não tem como devolver esse período em que essas pessoas ficaram sem tomar banho direito, sem conseguir fazer a higiene pessoal adequada, roupa, louça. Como Exato. que fica isso? O serviço de abastecimento de água, como um serviço essencial, né, sua falta causa uma série de transtornos, né, de sabores e aborrecimentos ao consumidor. Então, nesse caso, o que a gente orienta sempre é que os consumidores eles juntem todas as provas, né, de eventuais danos materiais que eles tiverem. E aí, no direito, a gente diz que o dano material você realmente é recompensado, né, mas o dano moral você tem uma compensação, você não tem reparação porque você não tem como voltar àquele estado anterior, né? Você sofreu aquele aborrecimento e pronto, que é um aborrecimento que foge aquele normal do dia a dia que todos nós sofremos. Então, o ideal seria a comunidade, né, que vem sofrendo com essa crise de desabastecimento de água no bairro, que se reúna, junte eventuais provas e procure os órgãos de defesa do consumidor, PROCON do seu município ou mesmo o Poder Judiciário. E é impressionante como que as pessoas se solidarizam, né, Luciene? A gente tem recebido aqui várias participações de telespectadores. A Nilcimara falando que isso é desumano, a Maria Lúcia falando, né, misericórdia, enfim. Assim como vários outros telespectadores, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. A gente espera que isso se resolva o quanto antes, né? E a assessoria de comunicação da Cezan disse para a nossa produção que parte do problema é causado por ligações clandestinas. Solicitamos à empresa, então, informações sobre a quantidade dessas ligações ilegais já identificadas, mas a Cezan não disponibilizou. Também convidamos um representante da empresa para estar aqui conosco no estúdio e explicar para você aí de casa as causas e quando será solucionado o abastecimento adequado, mas disseram que ninguém estava disponível. A Cezan informou ainda que mantém um diálogo constante com as comunidades por meio de suas lideranças, com o objetivo de regularizar a situação dos moradores que têm a rede de água disponível, mas não está ligado regularmente. Ou seja, nós aqui, você aí de casa, continuaremos sem saber quando a água vai chegar de forma eficiente nas residências que pagam em dia a conta.